Meu amigo vascaíno, a 777 Partners bate o martelo com relação à data da entrada do aporte no Vasco da Gama. Será se haverá antecipação para a gente poder fazer as contratações pontuais para o Vasco poder deixar a zona do rebaixamento? A gente vai falar também aqui sobre a situação aí da nova liga, o Vasco fechando um acordo aí com o fundo Siringuete. E a gente vai falar aqui também sobre a situação envolvendo reforços e treinador no Vasco da Gama. E, obviamente, vamos falar sobre o jogo aí decisivo contra a equipe do Cruzeiro. Vamos lá. Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora para o nosso vídeo. Bem, Vasco da Gama e Cruzeiro, jogo decisivo. E o seguinte, né? O Vasco ainda com aquela punição lá por conta do STJD, daquele acidente que teve lá em São Januário, 4 jogos aí sem público. O Vasco promete recorrer no pleno do STJD para a torcida voltar a comparecer em São Januário. E como se não bastasse os problemas extracampo aí, o Vasco vai ter 2 desfalques para esta partida aí, que se trata aí de Piton, nosso lateral esquerdo suspenso, e o Jair, que está aí lesionado. Então, o interino William Batista com bastante problema para poder escalar a equipe do Vasco da Gama. A tendência aí é que ele deva repetir a equipe que atuou aí contra o último jogo aí do Vasco da Gama, certo? Então é o seguinte, pessoal, sobre a situação aqui envolvendo reforços, né? O Vasco da Gama está buscando aí no mercado alguns jogadores que não é aquilo que foi prometido para a torcida do Vasco, mas olha só, situação do Serginho. Serginho não deverá fazer a estreia. Apesar do Serginho estar no Vasco da Gama já há 2 semanas, o Gerensuspor, o time dele, não mandou a documentação. Então não será dessa vez que o Serginho vai estrear pelo Vasco da Gama. No entanto, o Maicon, né, o zagueiro, está à disposição aí do William Batista, certo? O seguinte, sobre a situação aí do Medel, previsão para ele chegar no sábado aqui no Rio de Janeiro. Gary Medel, né, que teve aí a sua inscrição já agilizada, apesar de não ter assinado o contrato ontem. O Vasco já trocou alguns documentos com ele, perfeito. No entanto, o Vasco ainda não marcou a data da viagem dele, mas a previsão é para ele chegar aqui no sábado. Tá faltando aí comprar, seu Josh, comprar aí a passagem do jogador. Finalizando a situação aqui de reforços aqui, o Vasco tem muito interesse no camisa 10, certo? Lá do Fortaleza, Lucas Crespim, certo? Jogador que teve uma passagem aqui pelo Vasco da Gama, cria do Santos em 2014. Você gosta do Lucas Crespim? Foi o que prometeram para você, torcedor do Vasco? E sobre a situação aqui envolvendo Cittadini, o jogador está com o pé atrás de vir para o Vasco da Gama por conta da situação aí do treinador e o ambiente aí tenso com relação à torcida. A gente, por falar em treinador, agora a gente vai falar aqui sobre como que está a situação, né? Ontem a gente desmentiu aqui, o Vasco não tem interesse no Roger Machado e a bola da vez realmente é o treinador Pesolano.
O Vasco quer o Pesolano para ser o novo treinador. Só que é o seguinte, a multa rescisória dele é muito alta lá no Valladolid. E o Vasco da Gama, certo? Dificilmente o Rogério Ceni, gente, vai vir para o Vasco da Gama. O Vasco, se tivesse que anunciar um treinador daqui do Brasil que está desempregado, já se passaram 2 semanas. O Vasco já teria feito, certo? O Vasco está tentando lá fechar negócio com o Pesolano e vamos ver como é que fica aí com o treinador uruguaio. Laureano, e o Rogério Ceni pode aparecer no Vasco? Pode, mas é um plano B aí nessa situação toda. E olha só, hoje a gente toma conhecimento com relação à situação de grana no Vasco da Gama. E a 777 Partners, ela poderia fazer antecipação desses 120 milhões. No entanto, ela disse não. Foi a resposta que ela deu ao Paulo Brax, que tinha pedido desde abril, certo? E não haverá antecipação nenhuma com relação a dinheiro. O dinheiro será colocado no Vasco da Gama, né, no dia 23 de setembro. Ou seja, a gente não vai ter dinheiro para poder fazer contratação. Então, aquela desculpa lá, aquela situação que o Zé Colmeia falou, uma baita de uma mentira que a gente ia ter 150 milhões para contratar. Mentiu de novo. Tá vendo aí? 120 milhões apenas, tá? No dia 23 de setembro. Não terá antecipação de nenhum valor, certo? A não ser que, olha como que essa empresa é safada. O Vasco negocia aí com o fundo Siguinguete. Está previsto aí para entrar de forma antecipada 210 milhões, né, de adiantamento aí de cota de TV. Ou seja, dinheiro que o Vasco já tinha, os ativos do Vasco da Gama. Cara, a 777 Partners, dinheiro novo, ela não coloca no Vasco da Gama. É difícil a gente entender esse tipo de situação que está acontecendo no Vasco. E tem gente que mente, diz para vocês aí que 150 milhões, vai chegar reforços. Olha aí, é uma falta de carinho, é uma falta de zelo com o Vasco. Se eles têm o dinheiro, antecipa, pô. Um mês, 70% não é deles, o problema é que eles não têm dinheiro. Tá aí, gente, é a verdade prevalecendo. Deixa aí nos comentários a sua opinião, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!